Fala, meu amigo. E aí, monstrão, Tudo tava bom? saindo ali do local que é a pequenininha, cara, aqui é o contrário, o cara vai pra cá, vai pra lá. Sabe? A pequenininha, ela a menina tá botando pra dormir aqui, minha esposa tá chegando já já, aí tá aquela coisa, a maior estuda de manhã agora, tá uma correria pra gente, porque as duas estudavam à tarde. Aham. Aí a maior foi pra turma olímpica e só tem de manhã. Aí eu vou buscar uma, vou deixar a outra. Aí a esposa tá chegando do trabalho agora e a outra tá estudando ali. Então, assim, é uma correria e ao mesmo tempo um silêncio nesse horário aqui na casa, que dá uma parada nesse horário. E aí, como é que tô? Já treinou hoje? Cara, já, né? E tô quase virado, porque a pequenininha passou a noite acordando. Aí a gente foi dar comida de manhã e descobriu. Quando bateu a colher, ela gritou de dor. Dente, mais dentes nascendo. Que Aí bom, passou a hein? noite, provavelmente, à noite, né, sentindo. A minha esposa, a coitada, levantou várias vezes, foi lá e tudo. Mas eu só do choro dela de acordar, fiz a noite todinha mal dormida, né? Mas acordei cedo e rodei aí. Dei uns 10 casinhos de manhã, uma horinha. Então, qual que é o intuito assim desse vídeo, né? Eu tenho um projeto junto com a mentora do João, né? O João, desde o ano passado, ele começou um trabalho de mindset coach Sim, sim. com uma grande amiga minha. A gente fez uma pós de marketing esportivo Eu há vi, uns ela começou a 12 me anos seguir. atrás. Ela começou a me seguir lá, eu já vi, já. Legal. Ela trabalha com isso. Isso. E, poxa, fez uma diferença assim absurda na rotina do João. Ele Sim. ele fica animado em ter essa conversa com ela toda semana, entendeu? Eles têm uma conversa de 1 hora por semana, toda sexta-feira, e ele fica ansioso aguardando essa conversa com ela, entendeu? Que ele viu o quanto melhora ele, né? Entendi. E depois que a gente se juntou, a gente decidiu criar um produto para esse tipo de família, né? Família que tem, tem filhos atletas que não sabe o que fazer, às vezes não sabe como controlar a ansiedade e tudo mais. E a gente, desde o ano passado, tem trabalhado com algumas ferramentas, né? Com planner, com algumas mentorias, com sessões individuais e em grupo. E aí a gente decidiu fazer isso, deixar mais acessível para as pessoas, né? Então, toda quarta-feira a gente solta um vídeo no YouTube, a gente começou um canal agora. E, Legal. e eu acho interessante, assim, tá ouvindo de outros pais, né? Esse é o principal intuito hoje, para saber um pouquinho da sua história com as suas filhas, como que você trabalha isso, como você trabalha o mental, como que você controla ansiedades, vitórias e frustrações e por aí vai, né? Aí, assim, para quem não te conhece ainda, acho que era interessante você falar um pouquinho de você, falar do seu histórico aí, do seu currículo antes da corrida e durante a corrida, e depois abrir para você falar das suas filhas, né? Sim, sim. Eu sou Plauto Holanda, né? Trabalho a minha vida inteira já dentro do esporte. Desde criança, fui uma criança que o esporte foi a ferramenta principal, inclusive para tirar de outras coisas, né? Ali eu vim de uma família bem simples aqui, que mora na periferia ainda, meus pais ainda moram numa região aqui, e cresci como aquele moleque que joga bola na rua, que sonha com futebol, né? E ali a gente foi conhecendo muitas estruturas de esporte. E ali eu vivenciei a capoeira, comecei desde pequeno já na capoeira, e ali fui pro skate, fui pro bicicross, aí fui me aproximando da bike, né? E o futebol sempre ali também como uma ferramenta forte, né? Porque aqui no Ceará, né? Eu falei quem eu sou, mas eu sou de Fortaleza, na capital do Ceará. Aqui o futsal, o futebol de salão era muito forte há umas décadas atrás, né? E a gente ainda respingava isso na minha infância, né? Que o futsal era uma ferramenta muito forte aqui, as competições de escolas e tudo. E aí eu sempre joguei, as escolas aqui davam bolsas para quem ia para um ou outro que jogava futebol bem, e eu consegui ir já maior para uma escola, ali nos seus 15, 16 anos,
E dentro dessa escola também, inclusive, tive olheiros do Fortaleza hoje, né, que me chamaram, e eu com 17 anos para 18, passei no Fortaleza, no Sub-18, então eu tinha ali sempre fisicamente muito ativo, então eu tinha um diferencial que era o lado físico, o preparo físico para um carinha com 17 anos na época, eu estava bem acima da média, porque como eu cresci nesse ambiente esportivo, no bairro ali, eu com 12 anos comecei a malhar, fui para uma academia, com 12 anos de idade. Comecei a estar dentro de uma academia, que era de um fisiculturista, que até hoje é um cara bem conhecido aqui, e fui lá, né, treinando e ao mesmo tempo correndo muito nos treinos de capoeira, tinha a parte física, o futebol tinha a parte física, então acabava que eu tinha muito contato. Surfei por um tempo também, competi um bom tempo no bodyboard aqui, desde as categorias lá pequeno até já mais adulto, né, alguns anos atrás. Então, todos os esportes que eu fiz, eu sempre levei a sério para tentar melhorar e desenvolver. Então, acho que aí criou uma capacidade motora imensa e de vivências imensas. A partir daí, no futebol, né, eu tive chances de jogar fora e tudo, e quebrei o joelho, né, os ligamentos. E a partir do joelho direito, um ligamento, não deu seguimento, o médico operou e disse que era legal ir para bike, né? Eu já estava afastado de bicicleta a nível, né, digamos, era mais só como passeio, só como coisa. E eu disse, cara, vou voltar para bicicleta, já que não dá para jogar bola, nem correr direito. E aí na bicicleta eu me apaixonei pelo mountain bike, comecei a andar muito e comecei, como em todos os esportes, a competir, a ir atrás dos melhores e tentar fazer alguma coisa ali, né? E mesmo nos futebol, nos rachinhas de futebol que a gente chama racha aqui, né? Que no Ceará chama racha, na Bahia chama baba e lá por São Paulo se chama pelada, né? Uhum. É a mesma coisa. Então aqui a gente chama racha porque a galera vai para quebrar. E aí eu quebrei o esquerdo também, os ligamentos e o menisco do esquerdo estourou também já no jogo de brincadeira. E aí os dois joelhos. Foi mais um ano quase parado. E aí eu insisti na bicicleta e logo na bicicleta eu comecei eu acho que naturalmente a gostar das longas distâncias. Eu comecei quando tinha as provas de intensidade, aquelas provas do mountain bike, cross country, que é o mais olímpico, né, conhecido, mas tinham as provas de 6 horas, as provas de 12 horas, as provas de cento e tantos K, que eram as provas longões, as provas mais longas. E aí eu gostava daquelas provas, que você ia mais num ritmo e demorava mais tempo, eu conseguia suportar bem. E assim eu fui, né, e fui para o primeiro Brasil Ride que surgiu aqui no Brasil, que hoje é uma das maiores provas do mundo. E a primeira edição foi na Chapada Diamantina, né, foram poucos caras aqui do Ceará, e lá eram aproximadamente 700 quilômetros, né, que a gente tinha que fazer em 6 dias. E acampando e pedalando com muito desnível, muita altimetria. E nisso eu tinha muito cara de fora, né, tinha europeus, muitos, a prova é organizada pelo Mário Roma, um português, e uns espanhóis lá, numa hora lá que a gente estava, eu falando da altimetria, que era difícil, ele comentou sobre corrida de montanha. Tem uns caras que correm lá na minha terra. E aí eu comecei a me encantar. Eu disse, cara, como é que pode? Os caras correm isso tudo? E quando eu fui pesquisar, pronto. Ali eu deixei a bicicleta de lado e fui para testar. No próximo treino de bike que teve aqui, os caras chegaram com a bicicleta, eu cheguei só com a camelback e um tênis de corrida. Já corria corridas de 5, 10, 21, pelo próprio condicionamento normal da vida, do futebol, de tudo, eu já conseguia correr. Mas não era a coisa que eu levava a sério. Já trabalhava em assessorias de corrida aqui, como professor ali daquela assessoria que você conhece bem, aquela assessoria que monta a tenda, aquela coisinha. Eram as primeiras aqui que estavam surgindo. E eu já corria as corridas aleatórias, mas a bike era o meu objeto mesmo principal ali, onde eu tinha publicado, inclusive, artigo, dava aula de spinning aqui em Monte Academia, e assim tinha uma bike de ciclismo, uma bike de Que ano foi isso, mountain Eduardo, bike. que você começou? Qual ano? A bike eu comecei em 2005, 2004, 2005, né? E o Brasil Ride foi em 2009, né? E aí, 2009 para 2010, eu abandonei a bike e fui pro trail, né? Aí fui literalmente pro trail, mas até então eu já tinha feito várias provas de 24 horas, 12 horas, né? De tanto mountain bike quanto de ciclismo, porque eu já tinha
essa questão mental, né? Uhum. Eu tinha essa vivência espiritual, como eu te disse, dentro da comunidade de Shalom, né? E lá a gente tinha momentos de retiro, momentos de silêncio, e eu gostava, apesar de ser um cara que fala, enérgico, mas eu gostava desse momento mais de silêncio também, e essas provas mais longas me davam essa sensação de um momento que eu podia ficar sozinho, né? Eu mesmo ali conectado. Então, entrou aí muito essa questão da parte mental envolvida, não só com o físico. E a partir de que eu fui para a corrida, deixei as bicicletas, fui para uma trilha correndo, só com a mochilinha de água. Eu fui até com a roupa de bike mesmo, aquele shortinho de bike, a camisa de bike, tinha nem a roupa de corredor, digamos assim. E aí, olhei para o lado, pro outro, escutei mais o pássaro cantar, senti mais o cheiro, consegui observar mais lá de cima, as partes lá de baixo, bonitas da cidade, uma serra aqui próximo. E aí eu olhei e disse, cara, isso aqui é muito bacana, eu consigo me conectar mais ali. E a partir dali eu fui pesquisar onde é que dá para eu ir, né? O que é que dá para eu fazer aqui com isso. Não tinha quase nada no Brasil e estava surgindo, né, a Patagonia Run. E aí eu fui, eu acho que era a segunda edição, terceira da Patagonia Run, que não tinha quase nenhum brasileiro que tinha ido. Contactei com eles lá, a prova era 10, 21, 42 e 84. Aí no outro ano que eu quis me inscrever, eles abriram 100. Eu disse, porra, por que não? Correr 100 quilômetros, já corri muito 24 horas, mas nunca tinha corrido nem maratona de rua. Mas tinha feito muita distância na bike, era um cara da área, já tinha formado, tudo, tinha uma noção, né, de que eu tinha capacidade de ficar 24 horas fazendo uma atividade que eu já tinha feito outras vezes na bike. E aí eu disse, não, cara, dá para eu fazer. Se eu aperfeiçoar ali o específico da corrida, aí comecei a ir vários finais de semana para a serra, aqui mesmo na cidade, fazer muito treino, muito volume. Era 200, mais de 200 toda semana de volume. Consegui fazer, me machuquei um pouco no processo, mas não tanto, era aquela machucada de excesso de desgaste no músculo. Né? E eu, hoje, né, sei por que eu suportei. Exatamente porque eu te contei lá, com 12 anos eu comecei na academia, era dando tiro em escada no treino de futebol, era fazendo agachamento na capoeira e dando um monte de salto. Então eu acho que eu vim naturalmente, sem querer, mas trabalhei o fortalecimento ali na minha infância, juventude, primeiro começo da adolescência. E eu aguentei as cargas ali de muitos treinos quando eu me joguei para as longas distâncias. E aí pronto, ali eu me apaixonei na Patagônia, né? E de lá fui para várias outras provas, as primeiras que surgiram no Brasil, a primeira La Mission, a primeira Idomit, todas as primeiras provas que tiveram aqui eu fui, né? Se não foram as primeiras, a primeira foi a segunda, a terceira edição, mas eu estava nas primeiras edições. Hoje, né? Sou um cara que me apaixonei pelo treino e pela longa distância, e a partir disso comecei a estudar mais essa parte também, né? E junto a isso, por uma naturalidade mesmo de gosto pessoal, eu sempre gostei da psicologia esportiva, então eu sempre fiz especializações nessa área, inclusive as minhas próprias formações na faculdade, publicações, elas tinham um quê, né, de psicologia esportiva, era nessa área, porque eu gostava da relação da mente sobre o corpo. E aí eu, pronto, fui caminhando, fui atrás das provas, conheci a prova da Ultra Trail do Mont Blanc, que era a prova que esse cara tinha me falado lá em 2009, né, 2009, 2010, no Brasil Ride, esse gringo, esse espanhol, que eu botei na minha cabeça, um dia eu quero ir para essa prova, que ele disse que era a maior prova do mundo e tal, e hoje é o mundial das corridas de montanha, considerado, hoje, né, mudou um pouco, chamam de mundial, como no Ironman chamam o Kona, essa mão aqui, tá trocada, essa aqui, chamam o Ironman de Kona de etapa mundial, eles fizeram isso, né, na UTMB, na Ultra Trail do Mont Blanc, que inclusive o Ironman Group comprou, não sei se tu sabe, a prova do Mont Blanc lá de montanha foi comprada pelo grupo Ironman. Não sabia. Então, faz uns 3 anos aí, eu acho, para 4, né? E então eles fizeram meio que um formato parecido, né? As etapas em vários lugares e aquela prova naquele lugar é a principal do ano, é chamada de mundial. E aí eu fui, né, em 2015, né, como o primeiro cara do Norte Nordeste a ir para essa prova, terminei a prova, né, teve matéria aqui no jornal, foi bem bacana, foi um chamariz muito grande, tanto para corrida em trilha como para longa distância. Uhum. E acabou que eu fui galgando isso muito aqui no Nordeste, né, e já entrei com segmento online,
logo depois, quando não era forte, nada online, há mais de 7 anos atrás. Assim, as assessorias aqui, pelo menos, não tinham esse trabalho de acompanhamento mais online, era muito só aquela tendazinha mesmo aqui no presencial. E começou a brotar um ou outro aluno, né? E dentro disso, como eu estava dentro da longa distância, apareceram atletas interessados em correr provas longas, porém, e eu também corria algumas provas assim, porém na pista, né, que há uma diferença, né? A ultramaratona de pista é diferente da ultramaratona trail, na trilha. Inclusive, dentro da própria CBAT, da World Athletics, são modalidades distintas, né? Que têm suas características e campeonatos próprios. Então, começou a brotar gente para essa modalidade. Eu comecei a treinar e tive os melhores resultados como treinador com atletas de pista na ultramaratona, né? Legal. Como um atleta daqui que se tornou uma das melhores atletas do país, né? Com as melhores marcas em 100 km e 24 horas. Ela tem 205 km nas 24 horas. E, se eu não me engano, é a segunda, terceira maior marca da história de uma mulher aqui no país. Né? Assim, 3 mulheres só passaram, 4 mulheres de 200 quilômetros em 24 horas. 205 quilômetros, numa pista de atletismo. Uma pista de 400 metros em Natal, aqui no sol de Natal, um detalhe, que foi aqui na competição de Natal. E ela se classificou para o Mundial, e nisso eu fui também convidado pela a cabeça, né, os gerentes ali da Ultramaratona do Brasil, para fazer parte do Comitê Técnico de Ultramaratonas do Brasil, né, fazer parte também da comissão técnica que ia para o Mundial em Berlim, e aí eu fui, né, então ali oficialmente eu fui como um técnico, né, de um atleta que a gente começou lá de baixo, fazendo o circuito das estações, 5 quilômetros para emagrecer, e se tornando uma das atletas de ultramaratona mais visadas aqui. Ela teve uma média de 8,5 km por hora, hein? Eu nem calculei muito isso aí, não. Mas e ela teve um pouco de cólica, dor de barriga, que é normal, você se alimenta muito de poucas coisas ali, é o que mais tira atleta em longa distância, não é nem às vezes o físico, a perna em si, é o que você está ingerindo, que aí o organismo não aguenta mais, e aí começa ou a vomitar demais, ou a ter diarreia demais, e ela começou a ter dor de barriga, a tendência de vômito. Ela parou lá um pouco, parou uma meia hora, ela disse, se eu não tivesse parado, se eu tivesse 100% daqui, eu tinha perna para passar dos 216 quilômetros, que é a maior marca, né, que tinha até o momento lá. Então ela quer ainda fazer, mas a vida vai passando, os anos vão passando, ela já está com outra maluquice na cabeça, ela quer fazer uma prova de 48 horas, que vai ser nesse mesmo evento agora. Não sei onde é que ela vai parar com 48 horas, quantos quilômetros vai dar isso. Eu vou correr, inclusive, essa mesma prova, vou correr 12 horas lá. Sempre eu fui como head coach, eu ficava ali na pista, né, e os organizadores me convidaram, aliás, me empurraram, pô, cara, porque tu não corre também, tu é corredor também, fica só aí de treinador, e os alunos também, né, e acaba que eu vou, esse ano, já aparecer lá também para correr. Mas foi legal, né, essa prova, por exemplo, que é uma das provas principais no Brasil hoje de ultramaratona de pista, é que me trouxe, digamos, um dos momentos mais bacanas como treinador, né? Porque ela tinha 50 quilômetros, 100 quilômetros, 24 horas, as 3 distâncias, né? A curta era 50K, né? Engraçado. 50, 100 e 24 horas. E eu ganhei no masculino e feminino praticamente em todas, né? Nas 24, tanto não somente primeiro e segundo, e algumas eu tive primeiro, terceiro, primeiro e segundo, não tive só primeiro e primeiro. Eu tive em todas as distâncias alguém nos pódios gerais, né, principais, ganhando. E aí, no final, eles prepararam um troféu e me deram um troféu. Você é um treinador de destaque das ultramaratonas no Brasil. Fizeram, assim, então, eu recebi um troféu como treinador. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Eu até disse, não, eu nunca ganhei troféu como treinador. Porque você ganhou em todas as modalidades, por dentro de várias distâncias numa competição só. A maioria é teu atleta aqui. Então, então aí acabou que veio essa coisa de... Foi muito natural, de o treinador das longas distâncias, né? Tanto que eu tirei um pouco aquela coisa que o pessoal olhava para o Plauto Holanda somente como o cara da montanha, o cara da trilha, que é o meu esporte. Eu comecei a separar o Plauto atleta do Plauto treinador. Uhum. Eu, como atleta, gosto mais, tenho preferência por provas em trilha. Porém, como treinador, as provas de pista têm me brocado mais atletas de destaque. E aí comecei a trabalhar mais isso e vi que a raiz da longa distância é minha essência.
né? E aí, claro, você direcionar o cara pro específico da trilha, na minha expertise, vai ser muito melhor por vivenciar isso. E no asfalto, na pista, né, a gente já tem a dominância das longas distâncias vindo lá de trás, desde o ciclismo. E eu fiz muita prova de 100 quilômetros de pista também, ganhei prova aqui, né? Cheguei provas, cheguei forte em algumas provas também para competir. E aí acaba que você também aprende um pouco na prática, né? Porque os estudos, inclusive, de ultramaratona são muito recentes, não tem nada muito pautado ainda, catalogado, né? É muito do que a gente vivencia. E aí, nesse mundo da ultramaratona, rodei em vários lugares, conheci muitos atletas. Hoje faço parte de muitos conselhos, direções de prova, né? A turma sempre convida para a gente estar fazendo parte, principalmente como alguém que está aqui do lado mais do Nordeste, né? Como o trail cresceu muito no nível sul e sudeste ali, né? Então a referência do cara no Nordeste muitas vezes é o Plauto Holanda. Então os organizadores entram em contato, chamam, às vezes para fazer um bate-papo, uma live, ou convidar para levar os atletas. Então é isso, né? Hoje eu estou vivendo um momento muito bom, com um grupo muito, muito forte, muito grande, tem crescido mais o meu segmento online de atletas. E não somente agora a galera lá de cima, né? Tem muita gente iniciante, né? Tem muito atleta que está começando a correr, né? Um bloco Quantos de pessoas que estão atletas hoje buscando você saúde. cuida, mais ou menos? Eu estou aproximadamente 200, 180 e poucos, variando, próximo de 200 atletas. Isso, hein? Meus parabéns, viu? Vou Então te falar que a é gente uma. se conheceu recentemente. É uma coisa que eu já ouvi falar muito, não vivenciei muito. Corri algumas provas de trail lá em Brasília, né? Lá em Brasília tem bastante gente, inclusive, que foi. Eu imagino que foi para a mesma prova da Patagônia, quando você foi ali em 2010, 2011, 2012. Eu lembro de eu Sim, ter sim, treinado algumas pessoas, mas o meu treino era o contrário. Eu treinava para a pista e eles iam para a para montanha, trilha. entendeu? Lá a gente tem algumas serras ali em Brasília, assim, por a gente ter altitude também ajuda bastante quando a gente vai em outros lugares. Para quem não sabe, Brasília tem 1.100 metros de altitude, né? Então a Não gente está sabia, na não, 1.100 metros de altitude, a Ah, gente está lá. não sabia, Por não, isso legal. que se chama Planalto Central. Pô, mas não sabia que era tão alto assim. 1.100 metros lá. E assim, a gente tem. Lá perto tem. Agora, esse fim de semana, eu vi vários ex-atletas meus foram correr na Chapada dos Veadeiros, teve a minha maratona lá. Então, o Lindo pessoal demais, gosta né? muito de conciliar essa festinha que vai ter depois, né? Com a corrida de trilha Sim, também, bem sim, sim. interessante, né? E desses atletas aí, que é um dos focos que a gente vai conversar aí, eu quero que você fale um pouquinho das suas filhas, de como elas começaram no esporte, e se você tem outros atletas que estão abaixo dos 18 anos também. Cara, não, né? Primeiro respondendo aí, atletas mais jovens, não tem, né? Porque realmente aqui no Brasil não há essa cultura, como você mesmo sabe, de incentivar jovens, principalmente na corrida, né? Na atividade física em si ainda é um desbloqueio, quando as pessoas veem um garoto de 13, 15 anos numa academia, por exemplo, fazendo exercício bem direcionado, com o personal ali, o pessoal já acha estranho, né? Porque vê que é um garoto muito novo, ainda mais garotas, né, meninas. Aí você não vê numa academia. Você for em várias academias, você não vai ver, não é algo comum, né? Apesar de sabermos que hoje dá para se trabalhar muito bem com o público adolescente dentro de uma academia, né? E a corrida é a mesma coisa. A corrida ela não é uma coisa ainda vista uma criança correr como algo saudável, as pessoas acham sempre que vai machucar e tal, mas do contrário é engraçado, as escolinhas de futebol aqui estão lotadas, né? Você é Uhum. o cara aí que trabalha com futebol, né? E aqui no Brasil teve um boom aqui, por exemplo, em Fortaleza, dessas escolinhas bem estruturadas, que são inclusive bases dos times, né? Que os times fazem uma. Aqui tem, por exemplo, perto a do Paris Saint-Germain, próximo ali tem a R9 do Ronaldo Fenômeno, tem todas as fotos do Ronaldo. Aí tem a do Grêmio, tem a do Inter, tudo aqui perto, né? Flamengo é mais para lá. Inclusive um amigo da época da faculdade, ele tem uma dessas escolas, hoje é de bastante sucesso aqui, porque ele sempre foi do futebol. Então o futebol é lotado, né? A gente vê aqui, abriu recentemente outra do Juventus aqui também, do lado, né? Juventus da Itália, Uhum. que eles fazem com franquia, eu acho, né? E assim você vê.
que os moleques treinam forte, competem, tem as competições de várias classes de idade, como tem que ser. Mas se você pegar o mesmo moleque da mesma faixa etária de idade, botar ele para treinar na corrida e colocar ele em alguns eventos, em algumas competições, os pais vão falar que é uma maluquice. Poxa, não é uma Chama maluquice ver um atenção e não menino. deveria, né? É. A Pô, pessoa os meninos fica. de 8. Olha, eu passo por isso até hoje aqui. Eu falo assim, aqui a gente tem uma abertura muito grande, mas vira e mexe. Quando eu vou ali, o João vai fazer uns treinos de tiro na esteira, todo mundo para, Na muita gente academia. assustado, alguns param para aplaudir, outros param com cara de assustado, né? Porque É. não é nada, o João faz tiro a 20 km por hora, 21 km por hora na esteira. Entendeu? Então quem vê ele rodando ali acha que eu tô torturando ele. Aí vai chamar de pai irresponsável e tal, aquela coisa. Justamente. É isso aí. E aí, pronto, quando como eu tava nessa vibe das corridas em trilha, eu levava, né? Eu fazia questão, eu disse, não, eu quero pelo menos que elas vejam o papai chegar, né? Vejam ali no finalzinho da prova, minha esposa levou. Inclusive tem uma cena, um vídeo antigo, né? O primeiro Ironman full fora de Floripa foi aqui em Fortaleza, né? O Ironman completo. Eu fiz, foi em 2014, né? E eu chegando e a minha esposa a de 10 anos, 11 anos, pequenininha ainda, ela nasceu em 2014. Ela tinha um ano e pouquinho, assim, ela dando ela no braço, eu falando com ela e depois completando a prova. Então, assim, todas as provas eu fazia questão que elas vissem o ambiente do esporte que o papai estava inserido. A partir daí, quando elas cresceram, quando nasceu a segunda, eu vim morar num lugar que é em frente a um parque aqui, que tem trilhas aqui, né, bem em frente onde eu estou aqui. E aí, até por questões também de logística, de treinar, de tudo, a minha clientela toda estava aqui próxima, a escola delas era próxima. Eu disse, cara, o meu sonho é morar naquele bairro, é um bairro mais bacana aqui da cidade e tal, mas eu vou me esforçar para vir. E aí, me esforcei, a gente concentrou ali, deu certo. E a partir daí eu descia com elas em muitos momentos. Ó, vamos caminhar na trilha aqui em frente. Aí eu marcava, vamos correndo com o papai um pouquinho. Aí eu marcava, olhava sem dizer nada, Zé. Pô, ela conseguiu 500 metros, ela só tem 2 anos e pouquinho. Ela ficou trotando. E aí eu fui. Aí quando eu comecei a ver, ela fez o primeiro quilômetro, com 3 anos de idade, as meninas já corriam 1 quilômetro. Naquele ritmo sempre, mais marotozinho, mas já era correndo. E aí eu comecei a buscar incentivar. Aí quando eram as duas, pronto, aí vamos ver quem chega primeiro. Aí comecei a brincar de corrida, não sei o quê, até que houve o convite, aliás, de uma prova que não foi um convite, atualmente foi o convite, foi o que eu postei hoje, mas a mesma prova que eu vou fazer dia 9 agora, em 2019, o organizador me convida para correr e eu peço a ele para levar a minha família. Ó, dá para eu correr com a família? Né? Eu comprei um carrinho, inclusive nos Estados Unidos, aquele carrinho que eu corro da Jeep. Né? E aí dá para correr na trilha com ele, dá para correr na beira da praia, a menorzinha vai no carrinho e a de 5 anos vai correndo. Ela já consegue a gente vai trotando, vai andando, dá certo. Aí, assim, a gente fez a primeira prova, uma prova chamada Beach Run, aqui, que é uma prova hoje já famosa de circuitos de praia, principalmente pela etapa deles em Jeri. Eles têm os 21K de Jericoacoara, que é a praia famosa aqui, né? Você deve ter ouvido falar. E a gente, inclusive, eu já fui lá algumas vezes correr também a etapa, não com as meninas, e aí ele permitiu que eu corresse com as meninas. Né? E ali foi um sucesso, muita gente viu, a família toda, eu, minha esposa, uma no carrinho, a outra ali do lado, com 5 anos, e ali surgiu a primeira corrida oficial delas. E elas começaram a gostar do clima. Pai, quando é que tem outra corrida? Quando é que tem outra corrida? Né? E acabou que surgiu um circuito aqui chamado Desafio Vertical, que eu ajudei a iniciar com o organizador, tem 7 anos, exatamente mais ou menos, começou nesse período. E o cara é do mountain bike, mas ele fazia eventos de mountain bike, ele queria fazer também de corrida de trilha, porque ele viu uma abertura nas mesmas cidades que ele fazia a bike, ele, posso falar com o prefeito e fazer também de corrida. E aí pediu muito minha ajuda. Ele nunca foi corredor, até hoje é um cara da bike, né? E daí ele, toda etapa, ele faz uma live comigo, pra gente apresentar o que é o trail, pros iniciantes, não sei o quê, e ele sempre fala, tá, a prova, você tem caminho aberto aqui para você vir, se quiser, você tem cortesia aqui, vitalícia, mas, cara, deixa eu levar minhas filhas, tal, elas podem ir fazer os 5K, eu me responsabilizo e tal, faz a inscrição aí com o meu nome, não faz com o nome delas, para não dar nada de errado para ti, né, pra gente só testar. Aí eu fui testando elas na trilha, as meninas adoraram, e assim, a mais nova tinha 5 anos, quando fez essa primeira etapa, a outra já tinha 7.
né, quando fizeram essa etapa na trilha. E aí eu vi que elas desenvolveram muito bem. Elas chegaram ali no primeiro terço de pessoas inscritas, lá cento e tantas mulheres, elas chegaram entre as 30 primeiras, uma com 5 anos, a outra com 7, passando nas pedras, passando na trilha, trotando na subida e a mulherada andando, aquela mulherada que sai do asfalto e vai iniciar na trilha, né? Sofre muito para subir. Sofre muito. E aí acaba que elas subiram muito fácil, eu fiquei, caramba, nossa, vamos ver até onde elas aguentam. E aí comecei a ver que elas fizeram muito tranquila. A minha esposa ficou, sempre ia com uma e eu ia com outra, ela ia com a mais nova, eu ia com a mais velha que desenvolvia mais rápido. E aí essa mais nova é muito competitiva. No ano seguinte, que ela tinha 6, ela já ficou disputando uma com a outra, botando força com as duas, e eu perto delas duas, a minha esposa já ficou para trás. Não conseguiu acompanhar. A esposa corre 5 quilômetros de boa, devagarinho na rua aqui, pronto. E aí elas duas chegaram, a pequenininha passou da maior, mas chegou uma atrás da outra, né? Só que ela tinha 6 anos, a outra tinha 8. E aí, caramba, pequeno, todo ficou espantado com ela. Tá aí no terceiro ano que a gente foi para essa corrida, ela já chegou na frente e agora ela, assim, desenvolve mais a corrida, principalmente pela vontade, né? Eu sempre vejo fisicamente e mentalmente. Fisicamente as duas são parecidas, a mais velha tem uma tendência de ser melhor por ser maior, mas ela não tem aquela competitividade acesa de querer. E aí é onde eu tenho que trabalhar. Aí vamos chegar no seu ponto, né? Que então, eu não posso forçar. Vamos fazer um break aqui, que é o seguinte. Eu quero saber a sua opinião, como você, além de um mentor, um treinador, uma pessoa que trabalha na organização, o que a gente, como incentivador, como treinador, a gente não está falando como um pai irresponsável, a gente precisa fazer para, por exemplo, a CBAT liberar as nossas crianças a correr uns 5 quilômetros, por exemplo. Primeiro a gente tem que mostrar que isso não causa dano, né? E aí, para acontecer isso, tem que existir publicações, tem que existir a análise, isso tem que ser um público-alvo gigantesco, né? E isso vai demorar. Isso, então, acho que vai ser quase impossível, né? Nossas próximas gerações, né? A curto prazo, eu acho que vai ser, sabe, agora a curto prazo, médio prazo vai ser bem impossível, porque a CBAT vai se pautar sempre na ciência que vai andando ali, né, firmemente. Agora mesmo, atualmente, está existindo essa tendência de se mostrar que a criança pode sim se mexer, né, e ali a gente começa a perceber. No meu caso, eu vou muito na atenção, né, de observar mesmo, na parte observacional, de ver a tendência natural. Se eu percebia que uma estava bem cansada de ser, anda, acabou, vamos andar, não tem problema, não precisa forçar, deixa a outra aí. Ó, se sentir cansado, anda, acabou. Você não está disputando nada com ninguém, está brincando, então aqui é um trek, é um passeio, a gente vai passar pela cachoeira e assim vai, né? Então eu nunca quis incentivar essa competitividade. A competitividade aconteceu naturalmente das duas, que são irmãs, né? Então quem é irmão sabe que isso existe, inclusive em qualquer brincadeira dentro de casa, irmãos vão querer disputar um com o outro. Aí eu comecei a ver que a mais velha ela é mais meiga, ela é mais tranquilona, ela é mais na dela, né? Ela não liga muito para a competitividade, e a mais nova é mais de brigar mesmo, de querer ser a primeira que chega na frente sempre. Então eu comecei a ver que eu preciso trabalhar diferente com as duas, né, para poder, pronto, para fazer a coisa andar. Não quero forçá-las a atividade nenhuma, mas eu quero dar as experiências, né? Eu acho que a gente, eu acho engraçado, eu vi em algum lugar, um vídeo, alguma coisa, alguém falando do pai que ensinou alguma coisa para a filha, né? Culturalmente, falou da palavra cultura da família e tal, e eu vejo que, cara, eu vivo essa vibe. Eu vou passar para minhas filhas o quê? Eu vou passar para elas ficarem na frente de um computador, curtindo videogame o tempo inteiro e tudo. Não é a minha vibe, eu nem tenho isso, não entendo disso direito. Então, assim, naturalmente eu acho que às vezes o filho médico tende a seguir o pai médico, o filho até de jogador de futebol tende a querer seguir. Às vezes não dá certo, mas é um primeiro puxado ali que o filho tende a querer ir atrás da vibe do pai. Então, o que é que eu estou fazendo? Cara, eu estou dando as experiências que elas podem ter dentro desse ambiente da corrida, né? Ano passado, a gente foi para o Ushuaia, eu quis fazer uma maratona toda do gelo, né? Eu queria fazer uma coisa mais extrema, foi uma prova menos 15, menos 20,
e levei ela, a gente fez uma corridinha, num trekkzinho de montanha, só eu e ela, subindo gelo, descendo gelo em temperatura negativa, com calça, com bota, trotando, fizemos 5K, subindo num cume lá, descendo, e de boa, as meninas olhando aquele paraíso de gelo ali, de montanha de gelo, entendeu? Então, assim, óbvio que eu observo as capacidades delas, vejo que elas têm essa capacidade, né? Me baseio muito, obviamente, não vou copiar, né? Mas a gente vê experiências, né? O maior corredor, por exemplo, de montanha de todos os tempos, que é o Kilian Jornet, não sei se você já ouviu falar, é um dos caras que tem um VO2 dos mais altos dentro dos esportes, né? E o Kilian Jornet, inclusive, na época que ele fez 30 anos, eu acho que o Kilian já deve estar com 35 por aí, ele até disse, eu tenho 30 e corro há 30 anos, né? Ele fez um vídeo até brincando disso. Por quê? Porque ele disse, desde que eu nasci, meu pai era guarda florestal, minha mãe era amante do esqui, da natureza, e eles sempre me levaram para fazer trekking, para acampar, para andar, ao ponto que eu li os primeiros livros dele. A mãe dele fez o Caminho de Santiago com eles dois de bike, porque o pai estava às vezes muito trabalhando, ele tinha 10 anos. Ele disse, a minha irmã foi na cadeirinha, na bicicleta com ela, e eu fui numa bicicleta. 800 e tantos quilômetros eu pedalei todo, a gente fazendo várias etapas, mas pedalei. E nessa mesma época, eles fizeram a travessia dos Pirineus, que são 860 quilômetros, uma coisa assim, em 44 dias. 44 dias de trekking, carregando mochila, ele tinha 8, 10 anos, ele e a irmã fizeram 860 quilômetros nas férias deles lá de verão. Então, caminharam, fizeram trilha, subindo trilha, descendo, aí acampava, dormia, tal, não sei o que, caminhava de novo. Aí eu disse, poxa, cara, é cultura. E quando eu viajei para lá, eu vi que crianças de 10, 12 anos saem para trequear com os pais, para esquiar com os pais desde cedinho. E são caminhadas prolongadas, para chegar até lá em cima às vezes, ou para voltar. Então, é de cultura. A criança que é... Aí quando você vai para outra ponta também, você vai para o velho matuto do interior, aquele meninozinho que cresce na roça, no interior, andando para lá e para cá, indo para a escola, que às vezes é 10 quilômetros da casa dele, depois pega a bicicleta, depois vai bater o futebol com os amigos, não sei o quê, descalço, no sol. Você vê aqui nos interiores normal, do Nordeste, eu acho que em vários lugares, e se você for lá para o Quênia, a realidade dos molequinhos também é a mesma. Eles se movimentam desde muito cedo, por obrigação, muitas vezes, por necessidade. Mas aqui eu te falo que é uma coisa muito interessante, assim, como o João participa de várias provas de 5 km aqui, a gente vê que tem todos os biotipos. A gente chega lá, tem o pai e a mãe gordinho que estão pela primeira vez, entendeu? Com a criança gordinha fazendo. Aí o pessoal vai falar assim, poxa, mas você acha que ele deveria estar fazendo? Eu acho. Ele não deveria ter chegado nessa situação, mas já que está lá gordinho, é muito melhor que ele esteja se tratando do que tá comendo e engordando. Sim, aí ajusta a modalidade, a distância, o ritmo que ele vai correr, ajusta. Não, né? O que eu quero dizer com provas, por exemplo, esse sábado agora tem uma outra prova que o João deve participar, que é só 5 quilômetros e eles já botam corrida e caminhada. Entendeu? Sim, então sim. vai muita gente para participar. Sim. Mas na outra prova, tem a participação, só que o que é legal? Eles têm, para os meninos das faixas etárias, o João vai competir na de 12 anos, entendeu? Ganha $100 na Amazon quem ganhar. Sim. Entendeu? Legal. Então, dentre eles, os mais condicionados. Então eles colocam a categoria dos 5 quilômetros de 12 anos. Eles colocam a faixa etária aí. Depende. Da idade. Tem prova que premia todos os anos. Por exemplo, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Essa vai premiar de 12 para baixo e de 12 a 19. Entendeu? Entendi. Aí depois todo mundo é adulto. Tem umas que premiam só de 19 para baixo. Então, todas as últimas que o João participou, ele ganhou na categoria 19 para baixo. Pois é, o lance é que aqui já não tem, né? Aqui não tem a possibilidade de um menino de 12 anos correr uma prova de 5 km, oficialmente falando, a não ser que seja uma prova privada, né? Como eu disse, que a prova que não está regulamentada pela CBAT, ele não pode nem ganhar o prêmio, né? Não, nem pode ganhar o prêmio, e se ele fizer uma grande marca, nem homologado fica, né? Teoricamente. Então, assim, tem que correr por fora mesmo. E aí, o que é que eu quis dizer com essa cronologia dos moleques, desde o queniano, o carinha do interior, do Kilian Jornet na infância, é que criança que se mexe desde cedo tem uma probabilidade de ter um bom nível de condicionamento no futuro.
Isso é básico. A própria história do futebol, o Neymar com 12 anos já estava com um contrato assinado no Santos, o Messi já estava lá na Espanha, tiraram ele daqui da Argentina para levar, porque já viam ali, e o menino já treinava parte física, parte muscular, parte técnica. O Messi já desenvolveu desde cedo lá. Com 17, o Messi estava estreando no Barcelona profissional. Uhum. Então, assim, por quê? Porque reconhecer, pô, esse menino com 12, 13 anos já está jogando muito. Com 15, ele pode já bater um outro racinha, babinha, pelada, que seja, bater um futebol com os adultos. Peraí, o cara já está ganhando pouco. Então, assim, por que permite-se em outros esportes, na ginástica olímpica também, ginástica artística, né? E aí na corrida não tem isso, né? E não vamos dizer que não machuca, porque a Fadinha ganhou medalha olímpica, todo mundo bateu palma, ela começou a andar de skate com 7 anos. E para que coisa que mais tem porrada no joelho, no quadril, no que seja, do que skate, o risco de bater cabeça de queda, do que andar de skate. E eu vou dizer para a criança não andar de skate, não, porque ela é muito nova, ela pode se machucar. Daí a menina, um fenômeno, ganhando medalha olímpica, aí o país levanta a bandeira, acha uma maravilha. Aí outro esporte, a corrida machuca. Como assim machuca, cara? Então, assim, depende de quem. É claro que não. Isso vale para esse menino, filho do casal aí que chegou mais gordinho, pro também adulto que vai chegar para uma assessoria, vai querer correr comigo e tá gordinho e diz para mim que mês que vem quer correr 42K. Então, o problema não é o cara tá gordinho, o problema é a gente ajustar o que ele dá para fazer com cargas progressivas até ele chegar um dia a fazer esses 42. Porém, ele vai ter que entender que é um processo. Mas tem crianças que a gente conhece, grandes corredores brasileiros, maratonistas, que seja, os caras são do interior, vieram da roça, e aí quando começaram a treinar de fato corrida na vida adulta, os caras dispararam. Mas você vai ver a vida lá atrás. Não, era um moleque que se mexia bastante, com pouca água, pouca comida, adaptou o organismo a ter uma capacidade de resistência absurda e a metabolizar com o mínimo que tem de ingestão de líquido. Então o cara ficou um cabo resistente, né? Tanto que os grandes maratonistas masculinos e femininos ganharam as últimas etapas no Rio, são os meninos aqui de Petrolina, quente pra caramba. Né? A APA, Associação de Corredores aqui de Petrolina, hoje é um dos maiores centros de treinamento, a galera tá vindo treinar aqui em Petrolina, que é quente pra caramba. Os grandes corredores hoje de 42 estão tudo aqui, né? Brasileiros, né? E um deles que veio da cortador de cana, né? Cortava cana e tudo, e o treinador viu lá e chamou, e hoje tá correndo lá, né? Então tem assim, e tem outros com a mesma história, que eram pessoas que passavam o dia trabalhando no sol, né, e que começaram a treinar, pronto, viraram, né, grandes atletas assim, de marcas absurdas. Né? Então, eu lembro que uma maratona do Rio, ano passado, retrasado, o campeão masculino e a campeã no feminino foram os dois dessa associação lá de Petrolina. Ou seja, os dois dominantes da maratona principal do Brasil, que é a do Rio hoje, né, a mais que tem mais holofote, pelo menos, foram desse mesmo local. E aí eu soube, eu tenho alunos em Petrolina, eu tenho um grupo, acho que de uns 8 a 10 alunos lá, disseram que começaram agora o Paralímpico. Eles estão recebendo atletas também paralímpicos na corrida, né, para o atletismo paralímpico. Inclusive, amanhã então, assim, eu vou fazer uma live com o Vinícius, o Vini Rodrigues, que foi para as Olimpíadas, ele é dos 100 metros rasos. Ele é um atleta que era mentorado pela Renata, que é a treinadora do João. Então amanhã a gente vai fazer um vídeo e devo soltar entre amanhã e quinta-feira. Perfeito. Então é isso, eu acho que é um processo natural, que vem da cultura familiar, cultura dos pais, né? Se aqui em casa a cultura, a vibe é correr, a vibe é ir para lugares, é conhecer, principalmente a minha cultura da corrida na trilha, as meninas estão vindo nessa mesma tocada, né? É natural para elas que, quando eu falei para elas que a gente ia para a primeira etapa desse desafio vertical, que a primeira corridinha mais na trilha que elas fizeram, a gente vai para o 5K ainda, não dá para a gente ir mais, elas estão com vontade de correr mais, a mais nova, né? A mais nova, que é competitiva, você vê que ela quer tal, aparecer, tal, mas não, a gente vai fazer uma ou outra provinha mais longa, mas a maior parte vai ser nessa casa aí, dos 5 a 7 quilômetros, que é o que tem na trilha, né? A distância mais curta que geralmente varia, né? As provas de trilha não fecham geralmente na distância ali, né? Às vezes é 5, às vezes é 6,5, mas a distância menor que tiver, sempre a gente vai estar correndo. Quando chegar ali na casa dos 10 para 12 anos, aí eu acredito que dê para soltar mais. Né? Isso é algo meu, né? Não tem nada científico, nada dizendo que pode ou que não pode. Né? E então eu quero ir sentindo
né? Mas a gente sabe que alguém que começa cedo a se especializar e que toma gosto por isso e vai querer naturalmente se esforçar e treinar mais, possivelmente, como no caso do João aí, possivelmente vai ser alguém de muito talento no futuro na vida esportiva. Isso é fato. Eu brinco com as meninas, mas eu brinco às vezes na real com elas. Eu digo aqui, ó, principalmente a mais nova, que é competitiva, eu disse, ó, você tem 8 anos. Quando você tiver 15 anos, se você quiser estar treinando aqui, realmente seguir, em 15 anos você ganha todas as corridas de 5 e 10 aqui na cidade. Não tem corredor. Aqui em Fortaleza não tem corredora de 5 e 10K. Tem uma ou duas meninas que você vê com um nível um pouco mais alto. O resto é aquela patricinha que foi para assessoria, que ficou melhorzinha, mas que está muito longe ainda daquela outra que ganha. Né? Que, ou seja, a gente não tem atletas de elite feminino realmente de um nível mais. Estou falando friamente aqui de tempo, né? Não é desmerecendo ninguém, mas é tempo. Realmente você vê que corta, né? Quando você vê uma pessoa que está correndo 10 para 32, uma mulher, 10 para 32, 33 minutos, e a outra, segundo lugar, chega em 39, 40. Então você vê que há uma diferença absurda. E aqui, eu falo essa questão do tempo, só para você ter ideia. Eu estava vendo o tempo da faculdade aqui, dos meninos que entraram na faculdade. 180 atletas correram 5 para baixo de 14. Nossa, não, cara, sério, velho. Você tem noção do que é você largar e 180 atletas passarem os 5 para baixo de 14 minutos? Tu tá falando isso no colégio, na faculdade? Nível universitário. Em uma faculdade ou... Não, em uma prova. Que junta de vários lugares, é isso? É. Então estão falando assim, de carinha de 17, 18 anos, é isso aí? Isso, 17 menos de 20 anos. Seus 21 anos aí. Né? Cara, esses caras ganhavam qualquer prova aqui de 5K aqui no Nordeste. Não, eu acho que ganha em qualquer lugar no Brasil todo, entendeu? Porque é muito difícil. No Brasil. Eu mesmo, eu acho que na minha vida inteira de assessoria em Brasília, eu vi um sub-15 uma vez numa corrida de reis que dava tipo 30 mil reais de prêmio. E a gente não tem muita cultura dos 5K aqui da velocidade. Realmente a gente não tem. Eu acho que, na verdade, não tem de nada. Só porque eu brinco. Mesmo os 10, né? Eu brinco com as meninas, eu digo com elas, vocês que têm já essa raiz para ter um pouco mais de resistência, aí eu disse, com 15 anos você ganha a prova de 5K, eu digo, quando vocês tiverem 18, vocês tiverem, realmente, se puderem estar bem treinados para fazer um 21, 42, vocês vão estar num nível completamente diferente, porque a capacidade de resistência e vivência que vocês já vêm tendo é absurda. Então, assim, elas vão ter uma diferença, principalmente aqui não tem maratonista mulher. Maratonista mulher os níveis são muito embaixo. São muito baixos. Eu brinco com elas, se vocês quiserem ir para uma Olimpíada nos 42K dentro do Brasil, né, feminino, vocês têm uma porta aberta gigantesca. Não tem mulher corredora de 42K de nível alto. Mas foi aonde eu bati a tecla do João, entendeu? Quem foi representar o Brasil no 1500 esse ano? Eu nem lembro, aí eu não lembro das curtas distâncias, eu não lembro de ninguém. Nem teve, porque não tinha ninguém. O Brasil não teve ninguém no 1500, nem no 3000, nem no 5000. Caramba! Entendeu? Então, assim, você imagina. Inclusive, o que ganhou os 1500 é um atleta aqui dos Estados Unidos que o João gosta muito dele. Legal, tem uma referência. Também, entendeu? Sei, legal. E assim, uma coisa legal é também, viu? Oi? A gente falando da psicologia, da coisa do moleque, do incentivo, isso aí também é legal. Eu faço isso. Quando eu vejo uma mulher ou outra que é referência, seja internacional ou não, eu começo a mostrar os vídeos para elas. Isso aí, ó, ela ganhando, aí eu mostro o vídeo, ela correndo, a mulher se esforçando, ultrapassando a outra, seja nas corridas de trilha ou seja na rua. Mas para elas criarem referência de outras mulheres correndo. Porque, como eu te digo, né, eu sou pai só de meninas, né? Mas a gente vê que há uma cultura, a corrida é uma coisa muito mais masculina. O feminino está dentro da corrida, pelo menos na prática esportiva, para aquela mulher que quer emagrecer, saúde, não tem muita pegada competitiva. Mulher mesmo que vai. O homem não, o homem mesmo, o cara mais gordinho, ele começou a melhorar um pouquinho, ele já quer competir com o amigo dele, que é natural do homem. Mas isso é uma coisa que aqui a gente vê uma. Eu até brinco, assim. Eu passei a minha vida inteira. Como que foi a minha vida, assim? A gente conversou brevemente pelo telefone. Eu sempre fui de academia de ginástica. Eu era coordenador de academia, era coordenador de personal trainer, até um dia que a academia falou assim, ó, isso foi em 2005, que ele queria montar uma assessoria, né?
Aí eu fui do meu bolso, banquei, fui lá para São Paulo, fui ver Marcos Paulo Reis, fui ver todo mundo que trabalhava lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, isso aqui é um mundo novo, porque eu estava fechado na academia. E falei, caramba, olha isso aqui. Quando eu cheguei lá em 2005, tinha coisa de 30, 40 assessorias, uma do lado da outra ali. E não tinha isso em Brasília, zero. Tinha uma em Brasília, né? Voltei, decidi montar a minha, né? E aí fiquei paralelo, fiquei como personal trainer e entrei na corrida, né? Trabalhei de 2006 até quando eu vim para cá, em 2015, com corrida, e aí eu fui para uma outra bolha, né? E a minha bolha era o quê? Atleta adulto recreacional. Então, assim, um ou outro tinha um resultado melhor, como você falou, fazia pô, seus 10 aí para 32, 33, 34, 35, as meninas a mesma coisa. E aí vim para os Estados Unidos. Vim do país do futebol, né, para cá. Quando eu cheguei aqui, um outro universo. Falei, caramba, olha o tamanho do futebol. E agora, vou te falar, 8 anos depois que eu voltei para a corrida, eu encontrei outra bolha de atletismo. Mas aonde que eu quero chegar? Quando você chega lá, numa prova de atletismo, que você vê 200 meninas de 17 anos correndo a prova de 200 metros, todas elas com cabelo, unha, maquiagem, entendeu? Você vê o tamanho que o esporte pode ser. É por isso que eu queria realmente levar elas, né, que é o último passo, a última pausa aqui que eu tenho para falar. Né, eu queria dar experiências a elas, e uma delas é pintar por aí. Né, então vai guardando um cantinho para mim aí, que ano que vem aí a gente pinta aí em alguma competição que seja mínima, pelo menos para elas observarem, ou para elas verem, para elas vivenciarem a cultura do esporte. Aqui, ó, Rabi, eu quero plantar na sua mente aí já. Ano que vem, em julho, você planeja trazer elas aqui no começo de julho até o final do mês de julho, tentar E ficar dá, aqui um porque mês, as férias entendeu? delas. E você consegue se classificar para a competição que eu vou com o João, para o Junior Olympics, que é no começo de julho, e elas competirem no fim do mês. Você vai ver que vai ser um divisor de águas, que foi o que aconteceu na minha vida. Entendeu? Planeja aí, julho do ano que vem. Ano que vem vai ser em Iowa. Uhum. Não, a gente vai falando com certeza. Com certeza. Porque é aí, cara. É aí que a gente entra no outro lado de pai, né? Que é o pai que quer investir, que quer ver o esporte se desenvolver na vida do filho, é onde a gente tem que dar aquele passo a mais de esforço. Né? Eu, como a minha raiz é na trilha, né? O que eu posso oferecer para ela são os grandes eventos do esporte de trilha, inclusive que eu faço parte, sou convidado, vou estar lá. Né? Nesse próximo, inclusive, já quem organiza esse agora que a gente vai ser a primeira prova fora do estado aqui que elas vão, que é na região de Minas Gerais, ali perto de Ouro Preto, né? Elas vão correr 11 quilômetros. Né? O organizador convidou, lá tem a prova de 6, porém ele viu que elas correram 8, 10 aqui, ele disse, puxa, ele tem filhos pequenos, ele trabalha com a revista hoje de maior circulação aqui de trilha, né? E eu acho que ele viu a possibilidade também de chamar a atenção para bater na tecla dos pais. Ele disse, ó, meninazinhas pequenas, mas que têm um baita condicionamento, podem fazer isso, ou seja, vocês podem trazer seus filhos para a trilha, né, que ele disse, os 6 quilômetros é uma volta na cidade, ali numa trilha ao redor da cidade, tudo plano. Os 11K, elas vão passar por 3 cachoeiras, elas vão para um ponto de apoio, não sei se tu já foi numa corrida de trilha, mas tu já viu, com certeza, a galera monta aquelas tendas no meio de uma passagem da trilha lá, e elas vão vivenciar o pessoal que está passando nas outras distâncias, de 40 e tantos que tem, de 20 e tantos, e as distâncias curtas. Então ela vai vivenciar os atletas de elite passando rápido por elas ou parando lá no ponto de apoio, além da cachoeira, da coisa, todo o visual. Uhum. E claro, no final, eu quero falar contigo, a gente fazer um bate-papo sobre isso, para botar no podcast deles aqui, para falar sobre o Nordeste, sobre o Treino Nordeste, sobre essa pauta também de pais que incentivam filhos para a corrida, né? E na trilha estão muito felizes, né? Porque, poxa, os novos talentos, o corredor de trilha que começa cedinho no Brasil nunca teve, a gente só teve os europeus, e agora está começando a ter pais colocando crianças desde cedo para correr na trilha. Então a tribo da trilha está muito feliz comigo, com as meninas. Todos dizendo que são as futuras corredoras de trilha do Brasil. Mas é o que eu digo, ó, eu não sei para onde elas vão querer ir na corrida. Elas podem se apaixonar pela pista, elas podem. Por isso que eu quero dar essas diversas experiências, nas provas curtas, na prova de pista,
num país que a corrida é levada a sério, como você disse, ela vai ver um monte de mina. Quando ela vê um monte, ela vai, caramba, aqui as minas correm. Com até o desejo de, talvez agora, plantar lá no coração e com 15 anos ela realmente despontar, quero estudar nos Estados Unidos, quero não sei o que, ter lá, tem tal. Entendeu? Então, alguma coisa vai brotar. E aí a minha ideia é isso, de dar a experiência. Por isso que eu disse a ele, cara, eu quero viajar, vou fazer esse investimento, viajar com a família toda, para elas verem um grande evento. Os dois grandes eventos, é esse em fevereiro e em agosto a La Mission, lá na Serra da Mantiqueira, que é o maior evento do país. Né? E é lotado de gente, a visibilidade é outra, e eu já ajustei com o organizador, elas estão inscritas na prova de 7 quilômetros, né? E a gente vai estar lá. Então elas vão largar com um monte de gente, vão ver aquela largada que a galera tem um narrador falando bem alto, elas vão estar lá. Então, isso é que é interessante, porque as corridas daqui é uma proporção menor. Tem ali 300 inscritos ali no máximo. Né? Elas vão largar com milhares de pessoas inscritas. Né? E várias outras mulheres também. Não sei nem se vai ter criança, né? Porque as provas têm as provas kits que eles colocam 1 quilômetro, né? Ali 2 quilômetros, eu acho. E elas vão largar inscritas normais, né? Porque não tem essa coisa. Mas ambas as provas não têm ligação com a CBAT. Então, os organizadores já pensei com eles. Então, eles disseram, não, essa de agora, inclusive, de fevereiro, ele vai colocar, eu acho, no estilo americano. Ele falou, eu vou colocar uma categoria de 8 a 11 anos, de 12 a 15, ele vai colocar as categoriazinhas de faixa etária. Porque aí, se chegar bem, cada um na cidade ganha o troféuzinho, aquilo ali já é um puta do incentivo. Né? Então, assim, eu disse a elas, vocês podem ir lá, já tem um troféu. Vocês já ganharam o primeiro troféuzinho de vocês aí, né? Numa prova fora. Aliás, elas ganharam agora nessa prova, que foi a mesma coisa que eu dei a ideia. Eu disse, cara, faz uma categoria juvenil. Nem que se inscreva 3, 4, 5 crianças, mas tem a categoria deles. E aí eles ganhando o troféu, eles já se sentem, poxa, tal, eles já vão querer se esforçar mais, e outras crianças, que aí é onde a gente finaliza, né? Como você vê como uma coisa puxa a outra, né? A gente se conheceu através disso, está aqui se conectando através disso, aí hoje, vários já conectaram, já perguntaram, mas hoje uma pessoa, uma mãe, Cláudio, eu faço parte da assessoria tal, uma assessoria bem conhecida aqui, de um grande professor, que foi meu professor de faculdade, é um cabeção, assim, ultra inteligente, e ela é aluna dele lá, e ela disse, eu vi que tuas filhas correm, eu tenho uma filha de 10 e de 11, eu não entendi se é filho ou filha, mas falou 10 e 11 anos, e eu queria levar para conhecer as tuas, não tem um dia que tu vai treinar com elas, para eu levar elas, para elas verem as tuas correndo, ou seja, ela já quer colocar as filhas juntas com as minhas, ela disse, eu mostrei vídeo das tuas correndo, então elas já viraram alguém que estão influenciando pais a incentivar os filhos para levar. Eu disse, claro, não, quando a gente for, a gente marca um dia, pode correr de brincadeira ali na beira-mar daqui de Fortaleza, depois tomar um açaí, um sorvete. Eu sempre relaciono a uma brincadeira, uma coisa depois, sabe? Vamos tomar um banho de mar, depois a gente toma um sorvete, um açaí, não sei o quê, para elas se animarem, para não dizer que é só treino, vamos lá, só treinar. E aí falei isso para ela, ótima ideia, fala aí, meu marido corre também, a gente pode ir junto. E aí elas correm juntas ali, é bom que elas vão conversando. Aí tem só um lado que a gente tem que vencer aqui, que aí não tem, né? Que eu sou muito mais voltado para esse lado quando a gente fala de forma séria. Aqui tem um protecionismo muito grande, inclusive nessa relação ganhar e perder, né? Aí ela até falou assim um pouco, para elas verem que não tem essa coisa de competição, que o esporte é saúde, não tem não sei o quê. Aí eu me conheço, né? Falei, não, beleza, mas depois, aos poucos, eu vou falando, cara, a competição não é nada, o pessoal coloca de uma forma negativa o lado competir. Eu disse, não, cara, a competição, inclusive, ensina mais a criança os limites que ela pode ter, a entender que tem pessoas melhores do que ela, mas que se ela se esforçar, ela pode superar, e que isso é no esporte. Fora do esporte, ela é um ser humano, a outra é um ser humano, e são coisas diferentes. Como vai ser na vida profissional. Ela vai ser um profissional bom, vai ser um profissional ruim, o que seja, mas fora do lado profissional, ela tem amigos e todo mundo está igual ali de boa, se tratando de boa. A gente tem que aprender que nós somos diferentes, com capacidades diferentes. A gente tem que se tratar bem, né, querendo que todo mundo seja igual, não. Respeitando exatamente a diferença do outro. Né? Claro. Então a galera ainda tem um pouco desse protecionismo de não vou incentivar porque a competição, não sei o quê, todo mundo é igual nas crianças. Não. O que está motivando a minha mais novinha é exatamente o lado de poder ganhar. Ela quer ganhar o troféu, ela quer ganhar da irmã. Se tiver outras crianças, ela quer ir para cima e quer ganhar também. Então, eu tenho só que pautar isso daí para não deixar isso passar do ponto.
né? Pior seria o outro lado, a criança que murcha, que não quer fazer nada, que é triste, deixa Claro. todo mundo ali. Então, eu prefiro ter uma que quer muito e você vai ali podando, do que uma criança calada demais e quieta demais, que tá tudo bem, tudo certo. E aí no futuro não vai saber o que quer da vida, porque você não soltou. Você tem que soltar a frustração do esporte, da perda, vai gerar ali, com certeza, muitas conexões ali neurais do cérebro, achar soluções para ela melhorar, enfim. Então tem tudo isso. Né? A menina lá, tua parceira, não sei se é psicólogo ou não, vai entender melhor dessa parte aí. Né? Mas é isso, cara. Você vê, a gente está influenciando já outra molecada, e que se eu com certeza fizer um estalo de dedo aqui, todo sábado, 4 horas da tarde, treino dos pais com os filhos. Se eu começar esse movimento aqui agora, com essa vibe, em 6 meses, cara, vou ter certeza de ter pelo menos uns 10 pais já com criança lá. Aí, ó, você já Só que, começa aí, ó. Quando você liberar só um tempo que, aí, já começa a fazer a sua parte. só que o lance é o tempo, né? Como a gente está com a bebezinha recém-nascida, então, se eu tivesse só com elas duas, estaria até talvez mais fácil. Então eu tenho que dar conta também aqui de casa, minha esposa com a pequena, que é outra vibe, um bebê chegando nova. Então eu sou muito, sabe, de resguardar o tempo com elas aqui. Mas eu sei que já está tendo brotando esse nicho, pessoas interessadas. Por quê? Porque os pais estão vendo que os filhos estão parados demais, engordando demais na frente das telas. Então a galera já está vendo, pô, eu estou me exercitando, eu estou correndo uma assessoria de corrida, e meu filho está lá em casa engordando, jogando videogame. Tá errado alguma coisa, vou chamar ele para cá também. Se o menino não gosta de nada, vou chamar ele junto. Então, E a grande é maioria das isso. consultorias não aceita criança, né? Então é um pouquinho Não, que. Eu tinha um projeto para criança, mas nunca foi nosso foco. Era mais que uma brincadeira enquanto os pais estavam treinando, entendeu? sim, sim. Eu vou, com certeza, aqui, essa prova já do desafio vertical. As meninas foram as primeiras crianças a pisarem lá. Hoje já tem uns 3, 5 pais que levam filhos para fazer, andando, do jeito que é a prova aí que você falou. Não, me pergunta, Cláudio, como é que faz? O cara vai andando, vai brincando, o treco, vai mostrando a árvore, vai mostrando a planta, vai falando do bicho. Aí quando tiver reto ali, plano, aí chama para dar uma trotadazinha, tal, depois anda de novo. Se ele quiser parar, senta ele na pedra aí, dá uma águazinha, joga na cabeça, brinca. Vai fazendo a brincadeira, Claro. vai melando na lama mesmo e tudo, que, obviamente, né, eu sempre falo, se ele já tiver um costume de andar com você por 30 minutos, 40 minutos, sem nenhum problema, dá para ele ir. Agora, se você nunca fez isso, aí já é mais chato, é mais perigoso. Criança totalmente sedentária, ela vai se cansar com 20 minutos de atividade. Você tem que Então, carregar. aí tem que carregar. Aí eu falo, mas a maioria não, ele joga futebol não sei aonde, não, ele faz capoeira já não sei quanto tempo. Eu disse, então é menino que se movimenta, só que de outra forma. Então lá eles vão dar conta. E é isso, já está criando uma cultura de pais quererem trazer filhos, porque estão vendo que eu comecei a levar elas. Né? Claro. E para piorar, como eu sempre digo, né, tem meninas, né? São meninas. A gente já largou em corridas aqui, que 2 meninos e tal, que foram com a mãe, tava só até com a mãe, tava começando a largar na subida, né? E disse, tal, cuidado, viu? A subida cansa, tal, não sei o quê. Eles tinham 10, 12 anos, eram maiores um pouco. Aí a gente passou, eu disse, não, parceiro, tudo bem, tranquilo, a gente vai indo aqui. Aí, porque a gente estava passando eles, né? E aí eu escutei só lá atrás uma mulher dizendo, não, é a filha do Plauto Holanda e tal, ele é treinador e tal. Vi só fuçando ali pra mãe desse menino, né? E para esses meninos, né? Uma outra mulher que estava correndo do lado. Olha, essas meninas aí já corre isso aqui, já faz tempo, isso aqui. Isso foi ano passado. E aí, quando a gente finalizou a prova, eles botaram 20 e tantos minutos no menino nessa prova. O menino fez todo trequeando, e elas fizeram a prova toda subindo e descendo correndo. Tá, uns 22 minutos nesses mesmos meninos de 12 anos de idade. Mas tinha 7 para 8 ano passado. Então, assim, aí os meninos chegam a baixar a cabeça. Eu fui falar, e aí, cara, deu certo? Chegaram? Eles, baixou a cabeça, falou comigo assim. Porque viram que duas meninas menores, né, passaram. Aquela coisa, não tem nada a ver com menino ou menina, tem a ver com o hábito. Elas começaram a adquirir esse hábito que eu levei desde cedo para andar. Vamos andar de bike, levava elas na cadeirinha de bike, depois compra a tua bike, vamos tentar pedalar. Eu sempre levei elas para se movimentarem. A gente tem stand-up paddle aqui em casa, tem bicicleta, tem bola de tudo que é coisa, bumerangue, frisbee, tem tudo. Eu vou para praia, eu levo tudo, brinca de tudo que é coisa Vai que brincar, né? tiver, vai brincar, né? Então tem um cachorro, aí corre com o cachorro e assim vai. Sempre se movimentar, sempre se movimentar. E aí eu acho que o futuro
eu já disse a elas, vocês têm uma liberdade de escolher um futuro que eu não tive, que eu sempre quis ir para o esporte, meu pai sempre foi anti-esporte, meu pai sempre foi muito estudioso, era mais nerdzão, e vocês têm um pai que está incentivando vocês a isso, né? E quer apostar e que vai incentivar vocês a isso. Inclusive, portas para vocês saírem daqui, da bolha do Ceará, da bolha do Brasil, talvez, que o esporte pode abrir porta para vocês. Com Então, certeza. pense aí. Não queiram ser iguais a todo mundo. Não queiram ser iguais. Os iguais, que fazem as mesmas coisas, vão ser medíocres. Eu falo nessa mesma linguagem. Você quer ser uma pessoa medíocre, que faz a mesma coisa que todo mundo faz, que vive a mesma vida que todo mundo faz, ou você quer ser um ser humano top, um ser humano que faz a diferença no mundo? Então, eu tento mostrar na cabeça dela que elas podem ser grandes. Né? Podem ser grandes na profissão que for, nem na corrida. Se você quiser ser o que for, mas o esporte vai ensinar isso para você. Se Justamente. você aprender a se dedicar e a dar o seu melhor. Então, sempre repito isso para elas e eu acho que no futuro, se Deus quiser, vai funcionar. Já vou recomeçar tudo de novo com a Qual que é o pequenininha. nome das duas? Eu vi que é Lia. Lia é a mais velha e Maia é a do meio. Lia E a e Maia pequenininha... Holanda. Tem que anotar esses nomes aí pra gente lembrar, né? Quando tiver no futuro aí da corrida de montanha, quem sabe outro tipo de corrida, a gente vai lembrar do nome delas. Elas gostam mais hoje da trilha, né? Eu já levei para algumas corridas de rua obviamente a monotonia da rua é chato. Ela fica só tucu, pai e tal, é só isso, demora para passar, né? Elas não veem nada diferente, elas já reclamaram aqui. Mas na trilha não, na trilha elas têm a dinâmica de ver mais coisas ali, de uma hora subir, uma hora descer. Eu acho que isso ajuda também a Claro. passar mais tempo, né? Não, isso foi uma coisa muito interessante que eu acho que eu vou ter que começar a incluir aqui, porque o João, a gente tá terminando o inverno aqui, né? Então, semana passada tava Sim. 0 grau. Então, o João, ele treina bastante na esteira, só pra você ter ideia. Ele vários treinos na esteira. Imagina uma criança de 11 Mas anos seria na treinando na esteira. academia ou tu É, tem em casa aí? na academia. Show. Entendeu? Então, Plauto, ó, 1h10 de conversa, a gente falou coisa pra caramba, tá? Peguei aqui a tua Fácil. rede social, é Plauto Holanda, né? Isso. Tá aí, ó, Isso aí, @Plautolando. pra quem quer te seguir lá, tá? E vamos deixar em aberto aí pra gente fazer um outro papo em breve. A gente faz uma pauta aí de um outro assunto, entendeu? Com certeza, não, tudo isso é novo, né? As experiências são novas. Eu acho que esse universo de incentivar as crianças, apesar de ser algo ainda novo, como a gente diz, que não tem muita abertura, mas está sendo algo mais aceito, né, pela própria sociedade, porque a sociedade está vendo os males que as crianças hoje estão sofrendo, com excesso de tela, excesso de comilança. Aqui já saíram dados de obesidade infantil, está em níveis alarmantes, acredito que nos Estados Unidos também. Aqui ainda mais, né? Aqui tudo Pois é, começa aí aqui. e aí a própria sociedade está vendo, cara, o que estamos fazendo com as crianças, né? As crianças já estão crescendo com problemas que as pessoas só tinham em vida adulta, ou seja, diabetes, né, pressão alta, e muitas crianças agora com isso que não eram coisas de criança, estresse, depressão, cada vez mais embaixo na idade, né? Crianças com 10, 12 anos relatando depressão, cara, a gente com 12 anos não sabia nem que palavra era essa, com 12 anos queria jogar bola na rua. A maior epidemia, se já não for a da saúde mental. E é por isso que a gente trabalha muito. Eu tenho várias reuniões com a Renata semanal e a gente vê isso na prática, né? Eu mesmo, Sim. como eu falei, acho que é até um tópico para um próximo papo aí, mas a gente vai ser pelo menos um combatente disso. Nós já somos incentivadores, já somos pioneiros, e se Deus quiser, a gente vai trazer muita criança para o nosso lado. Sim, não. Aqui eu estou só realmente observando que isso é uma coisa que naturalmente também aconteceu na minha vida, né? Uhum. De trabalhar mais um pouco de forma mais incisiva nesse público, né? E Claro. que diretamente é com os pais, né? Eu não vou atingir a criança primeiro, vou atingir o pai. O pai precisa ser o cara que vai ser atingido para poder virar essa chave, mas ele precisa ter alguém, né? Então, acho que uma boa parada para a gente fazer nos bastidores aqui, trocando figurinhas, é exatamente já começar a ver publicações, estudos,
né, situações que possam ter já de trabalhos de atividade física com crianças, né, que aí com certeza você vai ter bem mais acesso, porque aí tem muito mais publicação e muito mais esporte de crianças, né, em várias modalidades. A gente vê que os americanos começam cedo, então a gente se pautar com um pouco de ciência também para poder mostrar à galera os benefícios disso, né? Justamente, Mas assim, no grosso, eu recomendo aí né? você, ó, bota mais bastidores das suas filhas, entendeu? Que é o que eu faço, eu até brinco. Pelos meus filhos não terem acesso a celular, eu tenho colocado muita coisa na minha rede social, né? Mas, assim, a gente ser incentivador, trazer mais criança. Eu mesmo, graças a Deus, muitos pais estão entrando em contato que eles querem trazer os filhos aqui para fazer uma provinha de atletismo. Eu estou sempre aberto, né? Pois é. E é isso aí. A ideia é essa. Eu também não gosto muito de expor demais elas. Eu boto ali só no dia do treino, no dia de uma corrida, né, para não estarem toda hora aparecendo. Mas eu acho que depois, nesse ano que a gente vai para essas provas fora, eu acho que vai dar uma guinada. Inclusive, elas lá já vão dar, talvez com certeza, uma chamada de atenção, né? A galera vendo criancinhas pequenas competindo na trilha, numa prova daquela. Então, ali eu acho que esse ano a gente vai dar uma virada de chave, certeza, para elas. Eu até brinco com elas: ó, já eu vou começar a trabalhar com patrocinador, porque é par de tênis para você e para mim. Uma inscrição para você e para mim. Viagem. Então vai ficar pesado, vai ficar pesado. Desculpa falar sem preconceito nenhum, mas se um influenciador plus size consegue um patrocínio, por que a gente não conseguiria, né? Sim. Não? Né? Então, aí eu digo. Vamos encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito o seu tempo, entendeu? Como você mesmo falou, pai de 3 crianças aí, ter que se dividir aí, tá? E também para deixar um gostinho de quero mais. As pessoas que gostarem do vídeo, depois avisa pra gente aí que a gente faz outros. Tá ok? Com certeza. Eu não sabia nem que a gente estava gravando para postar isso aí em algum canto, não. Por isso que eu comecei falando tão formalmente. Isso você vai ver que vai ficar bem legal. Eu sei que esse é só um bate-papo nosso aqui. Não, mas eu gravo para quê? Pra gente poder inspirar outras pessoas, entendeu? Não, mas tá certíssimo. A gente fala uma besteira, eu corto, ou mantenho, entendeu? Não, mas por mim aqui tá de boa, tá de boa. Onde é que vai estar? É porque eu fui ver gravando só aqui no final agora, no final, no meio ali que eu vi, cara, tá gravando. Não, então solta lá. Eu não tenho nada não, cara. Isso aí que eu falei é o real, é o que eu vou falar para todo mundo que me convidar para os lugares. E é um cara que viveu a vida apaixonado pelo esporte e que quer só passar essa paixão para as filhas. E que tá vendo que não somente as filhas, mas vários filhos aí de amigos e de outros, eu acho que precisam do esporte para vencer aí, talvez muitas lacunas aí de doenças mentais, emocionais e físicas. Então, eu acho que o esporte só tem a agregar. E nas crianças mais ainda. Beleza. Tranquilo? Tamo junto. Fechando o vídeo aqui. Valeu demais. Valeu. Valeu. O cara solta até balãozinho aí. Tá vendo aí?